Fala galera, questão 26/41 da prova específica de matemática da UEM é uma questão de geometria espacial. Nós temos 5 afirmações e nós devemos verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Antes de começar, eu já vou avisando que essa questão não é fácil, envolve raciocínios longos e bastante contas. Então não desanime se não entender tudo de primeira. Então a questão diz o seguinte: considere 3 pirâmides de mesmo volume, cujas bases são polígonos regulares. A base de uma delas é um triângulo, a base da segunda é um quadrado e a base da terceira é um hexágono. E todas as bases possuem o mesmo perímetro. Assinale o que for correto. Então aqui eu tenho 3 pirâmides, a primeira sendo ela com base triangular, a segunda com base quadrangular e a terceira com base hexagonal. Na questão ele diz que as bases são polígonos regulares. O que isso quer dizer? Quer dizer que os lados das bases de cada pirâmide possuem o mesmo comprimento. Vamos supor então que o comprimento da minha primeira pirâmide com base triangular vai ser A, ou seja, se cada lado aqui mede A da base. Da segunda pirâmide, B, então cada lado do meu quadrado aqui da base mede B, e do hexágono vai ser C. Aqui na primeira equação eu tenho o volume da pirâmide com base triangular. Eu vou denotar por AT a área da base da pirâmide triangular e por HT a altura que essa pirâmide tem. Aqui na segunda eu tenho o volume da segunda pirâmide com base quadrangular. Eu vou denotar por AQ a área da base e HQ a altura dessa pirâmide. E aqui na terceira equação eu tenho o volume da minha terceira pirâmide de base hexagonal. Eu vou denotar por AH a área dessa pirâmide e por HH a altura dessa pirâmide. E logo aqui abaixo eu tenho a fórmula da área da base de cada uma delas. Essas fórmulas, todas elas estão no formulário da UEM. Então vocês não precisariam saber para resolver essa questão. Simplesmente vocês teriam que ir lá, olhar e colocá-las aqui para vocês poderem resolvê-la. Só um detalhe, aqui eu denotei por V o volume das 3 pirâmides, simplesmente por V, porque o exercício fala que as 3 pirâmides têm o mesmo volume. Por isso que eu coloquei V, V e V, e não VT, VQ e VH. Mas o exercício ainda fala que todas as bases das pirâmides possuem o mesmo perímetro. Ou seja, digamos que o perímetro seja P. Então, o perímetro da base da minha primeira pirâmide, que é a soma dos 3 lados aqui no caso, vai ser 3A, visto que é um polígono regular, sendo a base. A da minha segunda pirâmide será 4B, e da minha terceira pirâmide será 6C. Sabendo isso, eu posso reescrever a área da minha pirâmide de base quadrangular em função de A, e também a área da base da minha pirâmide hexagonal em função de A. Como que eu faço isso? Bom, eu tenho que os perímetros são iguais, né? Então, dessas duas equações, eu tiro que 3A é igual a 4B. Isolando o B, vamos chegar que B é igual a 3A sobre 4. Simplesmente passei o 4 dividindo. E agora, para eu colocar o C em função de A, eu vou pegar 6C e igualar a 3A, visto que os perímetros são iguais. Ou seja, eu vou ter 3A igual a 6C. Isolando C, simplesmente passando 6 dividindo, ia dar 3 sobre 6, que simplificando vai dar A sobre 2. Então, agora, por exemplo, aqui na área da minha pirâmide quadrangular, eu tinha AQ igual a B quadrado. Só que B é 3 quartos de A. Então vai ficar 3 quartos de A ao quadrado igual a 9 sobre 16 A ao quadrado. Então eu posso simplesmente escrever AQ igual a 9 sobre 16 vezes A ao quadrado. Fazendo a mesma coisa aqui para essa área da base da minha terceira pirâmide, eu vou chegar então substituindo lá que 3 meios de raiz de 3 vezes C quadrado, mas só que C é A sobre 2, então fica A sobre 2, A ao quadrado, é igual a 3 sobre 2, raiz de 3, vezes A ao quadrado sobre 4, que vai dar
3 raiz de 3 vezes a quadrado sobre 8. Então, fazendo essa substituição aqui nessas duas equações, então nós teremos todas as áreas aqui das bases das minhas pirâmides em função de A. Feito isso, então, vamos tentar responder as 5 afirmações. Primeira afirmação, a altura da pirâmide de base quadrada é a maior das 3. Bom, eu estou vendo aqui que as alturas das minhas pirâmides aparecem apenas aqui na fórmula do volume. Então vamos tentar comparar a altura da minha pirâmide com base quadrada com a altura da minha pirâmide com base triangular. Nós temos que os volumes são iguais, então eu posso igualar esse lado da equação com esse lado da equação, que vai ficar AT vezes HT sobre 3 igual a AQ vezes HQ sobre 3. Esse 3 aqui eu posso cancelar com esse 3. Então fica simplesmente essa igualdade. Agora, fazendo a substituição da área de cada uma delas, nós teremos raiz de 3 sobre 4 vezes A ao quadrado vezes HT, que é igual, fazendo a substituição aqui agora da área quadrangular, fica 9 sobre 16 vezes A ao quadrado vezes HQ. Eu posso cancelar esse A ao quadrado com esse A ao quadrado e simplificar esse 4 com 16, portanto aqui vai ficar 4, e daí passando esse 4 para cá, multiplicando o raiz de 3 e esse 9 dividindo, teremos 4 raiz de 3 sobre 9 HT igual a HQ. Agora nós devemos verificar se esse número aqui ele é maior que 1 ou menor que 1. Se ele for maior que 1, quer dizer que a altura dessa pirâmide tem que ser menor que dessa pirâmide. E se a altura aqui for menor que 1, então HT tem que ser maior que HQ. Então vejamos aqui no lado se esse número é maior ou menor que 1. Vamos supor que 4 raiz de 3 sobre 9 é maior ou igual que 1. Como aqui o 9 é positivo, eu posso multiplicar o 1 aqui sem alterar a inequação. Então vai ficar 4 raiz de 3 maior ou igual que 9. Como aqui eu tenho dois números positivos em cada lado da inequação, eu posso levar ao quadrado cada um dos lados sem alterar a inequação. Então, elevando ambos os lados ao quadrado, eu terei deste lado 16 vezes 3 é maior ou igual a 81, né? Porque 9 vezes 9 é 81. Ou seja, 16 vezes 3 dá 48, é maior ou igual a 81. O que não é verdade. Logo, essa inequação inicial ela é mentira. Então, se ela é mentira, quer dizer que 4 raiz de 3 sobre 9 ele é menor que 1. Então, se esse valor aqui ele é menor que 1, então quer dizer que a altura da minha pirâmide com base triangular ela tem que ser maior que a HQ. Porque como eu estou multiplicando HT por um número menor que 1, eu estou fazendo esse número HT diminuir um pouco para ficar igual a HQ. Por isso que HT é maior que HQ. Logo, nossa primeira afirmação ela é falsa, porque ela está afirmando que a altura da pirâmide de base quadrangular é a maior das 3, mas não. A altura da minha pirâmide triangular é maior que a altura da minha pirâmide quadrangular. Então essa primeira afirmação aqui ela é falsa. Eu vou deixar essa informação que HT é maior que HQ aqui no lado. Nós vamos utilizar isso na próxima questão também. Mas antes da gente ler a segunda afirmação, eu vou fazer a mesma comparação que a gente fez para as alturas da pirâmide triangular e para a altura da pirâmide quadrangular. Eu vou fazer essa comparação para a pirâmide quadrangular e para a pirâmide com base hexagonal. Isso vai nos ajudar a responder a segunda afirmação. Então, como os volumes das pirâmides são iguais, eu posso igualar esse lado direito aqui com esse lado direito aqui. Ou seja, já simplificando os três, nós teremos AQ vezes HQ igual a AH vezes HH. Mas só que a área da minha base quadrangular é 9 sobre 16 vezes A ao quadrado.
Então, fazendo a substituição de 9 sobre 16 ao quadrado na minha primeira equação, nós temos esse termo, que é igual, fazendo a substituição de 3 raiz de 3 sobre 8 vezes a ao quadrado aqui no meu primeiro fator, do lado direito, nós vamos ficar então com 3 raiz de 3 sobre 8 vezes a ao quadrado vezes h índice hzão. Nós simplificamos o a ao quadrado de ambos os lados. Esse 3 aqui eu simplifico com esse 9. Aqui vai ficar 3. E esse 8 eu simplifico com 16. E aqui vai ficar 2. Então, passando o 3 dividindo e o 2 multiplicando, nós teremos que HQ é igual a 2 raiz de 3 sobre 3 H índice Hzão. Então, agora para a gente saber se a altura da minha pirâmide de base quadrangular é maior ou menor que a altura da minha pirâmide de base hexagonal, eu devo verificar se esse número aqui, 2 raiz de 3 sobre 3, ele é maior ou menor que 1. Fazendo o mesmo processo que a gente fez com o caso anterior, eu vou supor que 1 ele é maior ou igual a 2 raiz de 3 sobre 3. Como o 3 é positivo, eu posso passar ele multiplicando sem alterar aqui a minha equação. Então vai ficar 3 maior ou igual que 2 raiz de 3. Como os dois números de ambos os lados da minha equação são positivos, eu posso levar ao quadrado os dois lados sem alterar a minha inequação. Então, levando os dois lados ao quadrado, eu vou ter desse lado 9, que é maior ou igual que 4 vezes 3, que é 12. O que é uma contradição, né? Porque 9 não é maior ou igual a 12. Portanto, o 1 é menor que 2 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, esse número aqui, ele é maior que 1. Então, se esse número aqui é maior que 1, a altura do meu hexagonal, então, ela tem que ser menor que a altura da minha base quadrangular da minha segunda pirâmide, para a gente ter essa igualdade. Ou seja, eu tenho que H índice Hzão é menor que a altura que H índice Q. Logo, juntando essas duas equações, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a altura da minha pirâmide hexagonal é menor que a altura da minha pirâmide quadrangular, e que é menor, né? A altura da minha pirâmide quadrangular aqui, ela é menor que a altura da minha pirâmide triangular. Então, eu obtive essa inequação. Então, afirmação 02. A pirâmide cuja base possui a maior área é a pirâmide de base hexagonal. Bom, como eu sei que os volumes delas são iguais, então o volume da minha pirâmide de base triangular ela é igual ao volume da minha pirâmide de base quadrangular, que por sua vez também é igual ao volume da minha pirâmide de base hexagonal. Então, se eu multiplicar por 3 em todos os lados dessa igualdade, eu cancelo esse 3. Então, eu posso cancelar esse 3 aqui, em cada lado das igualdades, que eu vou ter simplesmente essas igualdades. Note que a altura da minha pirâmide hexagonal é a menor das três. Essa altura aqui, a altura da minha pirâmide hexagonal, ela é menor que a altura da minha pirâmide quadrangular e que a minha pirâmide triangular. Logo, para eu ter essas igualdades, a área da minha pirâmide hexagonal ela tem que ser maior que a das outras, para eu ter essa igualdade. Porque como eu tenho uma altura menor aqui, a área dela tem que ser maior para eu manter essas igualdades. Então, a área do hexágono é maior que a área quadrangular da minha pirâmide com base quadrangular e também é maior que o triângulo da base da minha pirâmide com base triangular. Então, essa afirmação 2 ela está correta, porque ela está afirmando que a área da minha pirâmide hexagonal é a maior. Afirmação 4. Existe um valor referente ao volume das pirâmides, em centímetros cúbicos, para o qual o comprimento das três alturas em centímetros são números racionais. Bom, então vamos supor que exista um volume V para o qual a altura das minhas três pirâmides são números racionais. Então, como o volume delas são iguais, nós já sabemos, então, simplificando o 3, que a gente tem essa igualdade. Fazendo o mesmo caso que a gente fez anteriormente, vou substituir a área aqui da minha base triangular e a área da minha base quadrangular por essas duas expressões aqui. Fazendo isso, nós vamos ter raiz de 3
sobre 4 vezes a ao quadrado vezes ht, que é igual a 9 sobre 16 vezes a ao quadrado vezes h aqui. Simplificando aqui o a ao quadrado com o a ao quadrado, simplificando esse 4 com o 16, dá 4 aqui. Então, nós ficamos com a seguinte equação. Raiz de 3 igual a 9 quartos vezes HQ, passando o HT dividindo sobre HT. Nós estamos supondo que existe um volume V, tal que a altura de cada pirâmide é um número racional. Então, esse H aqui é um número racional e esse HT é um número racional. Para quem não sabe que é um número racional, é o número x sobre y, tal que x é um número inteiro e y é um número inteiro diferente de zero. E quando eu faço a divisão de dois números racionais, continua sendo racional, ou seja, esse número aqui ele é racional ainda. E como ele está sendo multiplicado por um número racional, que é 9 quartos, esse número aqui é um número racional. Mas raiz de 3 não é racional, é um número irracional. Você não consegue escrever ele como fração de números inteiros. Então isso é uma contradição, porque eu cheguei que esse lado aqui é o número racional, ou seja, eu consigo escrever esse número aqui como sendo um x sobre y, com x e y inteiros, só que raiz de 3 você não consegue escrever como fração de números inteiros. Logo, esse número aqui ele é irracional. Como essa igualdade ela não pode acontecer, então não existe um volume para o qual a altura das minhas 3 pirâmides é um número racional. E como aqui a afirmação diz que existe, então essa afirmação aqui ela é falsa, porque se existisse, nós poderíamos escrever raiz de 3 como sendo uma fração, o que não pode acontecer. Afirmação 08, a medida da altura da terceira pirâmide é igual a 2/3 da medida da altura da primeira pirâmide. Então aqui nós temos que relacionar a altura da minha terceira pirâmide, que ela se encontra aqui na minha fórmula do volume, com a altura da minha primeira pirâmide, que ela se encontra aqui na fórmula do volume também. Como nós sabemos que os volumes são iguais, então esse lado direito da minha equação é igual a esse lado direito da minha equação também. E já simplificando os três, eu vou ficar com AT vezes HT igual a HH. Substituindo a área do triângulo e substituindo a área do hexágono por essas expressões que nós temos aqui em cima, vamos obter raiz de 3 sobre 4 vezes a ao quadrado vezes HT igual a 3 raiz de 3 sobre 8 vezes a ao quadrado vezes HH. Simplificando o a ao quadrado em ambos os lados, simplificando raiz de 3 também, já que está multiplicando todo mundo, eu posso simplificar. E simplificando esse 4 por esse 8, aqui vai dar 2. Então eu fiquei com a altura da minha pirâmide triangular é igual a 3 meios da altura da minha pirâmide hexagonal. Passando esse 2 multiplicando aqui e o 3 dividindo, eu posso reescrever essa equação como sendo a altura da minha pirâmide hexagonal é igual a 2/3 da altura da minha pirâmide com base triangular. Que é o que a minha afirmação 08 está afirmando. Que ele diz que a altura da terceira pirâmide, ou seja, que a altura da minha pirâmide com base hexagonal, é igual a 2/3 da medida da altura da primeira pirâmide, ou seja, que a altura da minha pirâmide hexagonal é igual a 2/3 da altura da minha primeira pirâmide, que é a pirâmide com base triangular. Portanto, essa afirmação aqui ela é verdadeira. Afirmação 16. Sendo ABCD a base da segunda pirâmide e sendo V o vértice dessa pirâmide. Então, a segunda pirâmide é uma pirâmide com base quadrada, e agora ele está nos dizendo que vai chamar cada vértice dessa base de ABCD e o vértice dela de V. E logo em seguida ele diz que o segmento AV é perpendicular ao segmento AB, ou seja, esse segmento forma um ângulo de 90 graus com o segmento AB, e também forma um ângulo de 90 graus com o segmento AD. E daí ele afirma que todas as faces triangulares dessa pirâmide são triângulos retângulos. Ou seja, tirando a base, ele está dizendo que todas as faces dessa
pirâmides são triângulos retângulos. Por construção, nós já temos que o triângulo ABV é retângulo porque tem um ângulo de 90 graus e também o retângulo ADV é retângulo porque tem um ângulo de 90 graus. Então nós devemos verificar se o triângulo BCV é um triângulo retângulo e se também o triângulo CDV também é um triângulo retângulo. Para verificar se esses dois lados são retângulos, é o mesmo processo. Então a gente só vai fazer para a face CBV. Eu vou representar essa face CBV por esse triângulo. Então, esse vértice aqui vai ser B, esse aqui vai ser o C e esse aqui vai ser o V. Por hipótese, nós temos que esse triângulo aqui ele é retângulo. Então, vale o teorema de Pitágoras. Como a nossa base é um polígono regular, eu ainda estou considerando que a medida dos lados mede em B de cada lado dessa base. Então, nós vamos ter o seguinte, já que esse aqui é um triângulo retângulo, nós vamos ter aqui o segmento AB, que mede B, B ao quadrado, mais a altura do triângulo, que é o segmento AV. Vou continuar denotando a altura do triângulo por H. Então, H ao quadrado vai ser igual, pelo teorema de Pitágoras, ao segmento VB ao quadrado. Note também que como esse segmento AV ele é perpendicular ao segmento AD e AB, então ele é perpendicular ao plano que contém essa base aqui. Logo, o triângulo AVC também é retângulo. Ou seja, eu vou denotar esse triângulo aqui pelo triângulo ACV. Coloquei ele de lado aqui para ficar mais fácil para fazer as contas. Note então que a altura dele aqui, AV, continua sendo H. E esse segmento AC, repare que é a diagonal do quadrado. Então, se a gente usar Pitágoras aqui nesse triângulo, nós vamos obter o valor da diagonal. Visto que cada cateto aqui vai medir B, então nós teremos AC ao quadrado, que é a diagonal do quadrado da base, vai ser igual a B ao quadrado mais B quadrado. Isso aqui implica que AC é igual a raiz de 2B. Então, esse segmento aqui do triângulo vale raiz de 2B. Como ele é retângulo, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras aqui também. Ou seja, então o segmento VC quadrado, vai ser igual a H ao quadrado mais o quadrado desse cateto aqui, que é 2B quadrado. Agora vamos provar, então, que esse triângulo aqui ele é retângulo. Qual que é a ideia? Eu vou pegar esse lado ao quadrado, vou somar com esse lado ao quadrado e vou chegar que a soma desses dois lados ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então vamos lá. Note que esse segmento CB é um lado do quadrado da base, então ele vale B. Se eu levar ele ao quadrado, fica B quadrado. Mais o segmento BV ao quadrado. Repetindo aqui o B quadrado. E agora, quem é BV quadrado? O segmento VB é igual ao BV. Então, essa medida aqui vale B quadrado mais H ao quadrado. Substituindo aqui, nós teremos B quadrado mais H quadrado. Isso aqui nada mais é que 2B quadrado mais H ao quadrado. Mas só que, olha aqui embaixo. H ao quadrado mais 2B quadrado é igual a VC quadrado. Ou seja, isso aqui é igual a VC quadrado. Logo, a soma quadrada desses dois catetos é igual à diagonal ao quadrado. Portanto, esse triângulo aqui ele é retângulo. Para demonstrar que a outra face dessa pirâmide também é um triângulo retângulo, ao invés de você utilizar essa hipótese aqui que nós tiramos desse triângulo aqui ABV, agora você vai utilizar a hipótese tirada do triângulo ADV. Feito isso, você vai ter concluído que as quatro faces dessa pirâmide são triângulos retângulos e, portanto, essa afirmação 16 ela é verdadeira. Daí, como se trata de uma questão somatória, para você tirar a nota máxima dela, você teria que ter marcado a soma das afirmações corretas, que no caso dá 26. Então, para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!